Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e também sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você terá notícias diárias do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Vamos para mais um pacotão de notícias aqui do Mengão. Obrigado pela moral fantástica que vocês estão aqui nos dando. Já estamos passando de 200. Meu cenário hoje: terreno do gasômetro, o antigo gasômetro, na região portuária, no centro do Rio de Janeiro. Ele pode ser responsável, este terreno, pelo fim de uma das maiores piadas da história do futebol e de gozações entre torcedores. Você vai entender por quê acompanhando este vídeo. Sempre tem muita zoação entre torcidas. E, recentemente, algumas piadas que eram clássicas, brincadeiras entre torcedores, elas simplesmente acabaram, porque esses tabus foram quebrados. Eu cito, por exemplo, 2014, o São Lourenço foi campeão da Libertadores da América pela primeira vez na sua história. Até aquele dia, o São Lourenço era zoado pelos outros grandes da Argentina por ser o único que não tinha Libertadores da América. Acabou a piada. Recentemente, nós ouvimos aquela música lá do Palmeiras, não tem copinha, nananá, nananá, nananá. O Verdão foi lá e ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, já emplacou outras, além da primeira e inédita conquista. O Galo, 50 anos sem ganhar campeonato brasileiro. Ih, o Atlético não tem campeonato brasileiro, aquela coisa toda, foi lá e pimba, 2021 foi campeão. E o Fluminense, recentemente, o Fluminense nunca venceu um torneio na América do Sul, Fluminense não ganhou Libertadores, Fluminense não tem tradição, pimba, foi lá e é o atual campeão da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana. Esses são alguns exemplos de piadas que morreram no futebol recentemente. Mais uma que continua sendo falada e que é muito usada nas provocações, nas gozações, dá conta de que o Flamengo não tem estádio. E é aí que nós entramos no terreno do gasômetro. Antes, vamos para perto da região do gasômetro. Vamos para o Maracanã, bem pertinho mesmo, aproximadamente uns 4 quilômetros, 5 quilômetros do terreno do gasômetro. O Flamengo, que desde que o Maracanã existe sempre jogou lá muitas vezes, deve ser anunciado nos próximos dias, junto com o Fluminense, como o novo gestor do Maracanã. Ganhou a licitação, fez a melhor proposta e nos próximos 20 anos irá administrar o Maracanã. Fluminense e Flamengo irão abrir uma empresa para gerir o Maracanã e nesta empresa 65% do capital será do Flamengo e 35% será do Fluminense. O Flamengo, portanto, será majoritário. E haverão investimentos. Há uma previsão aí de cerca de 20 milhões de reais por ano estabelecidos na licitação que o consórcio terá que fazer para promover melhorias no Maraca. Ou seja, o Flamengo, junto com o Fluminense, mas numa posição de superioridade, irá administrar o Maracanã nos próximos 20 anos. Claro que outras equipes, além da dupla Fla-Flu, poderão jogar no Maracanã, mas como se estabelece na licitação e também por estar colocando mais dinheiro na jogada, o Flamengo terá uma situação de prioridade. Mas e aí? Não estão falando tanto do estádio do Flamengo? E aí o local aqui, o gasômetro, é o preferido? Pois bem, minha gente, esta situação do Maracanã não impede que o Flamengo avance, como está fazendo, com a negociação em andamento com a Caixa Econômica Federal, que é através de um fundo que ela administra, a dona deste terreno, para que haja aquisição, ele seja comprado e o Flamengo construa aí o seu estádio. Passos importantes estão sendo dados. E é muito, significativo dizer neste momento o seguinte: este projeto do novo estádio do Flamengo, ele vai demorar
alguns anos. O Flamengo vai precisar de ter um lugar para jogar. E, obviamente, que o Flamengo agora, na condição de administrador do Maracanã, continuará jogando no estádio Mário Filho por mais alguns anos. Mas vamos supor que daqui a 5 anos o Flamengo tenha o seu estádio aqui, provavelmente. E aí o Flamengo dará prioridade para os jogos na sua casa. Mas ele estará na gestão do Maracanã e também poderá jogar no Maracanã, muitas vezes como visitante e outras vezes até como mandante em jogos estratégicos. Isso tudo que eu estou dizendo aqui provavelmente irá acontecer nos próximos anos. Então, o fim da piada, o Flamengo não tem estádio, pode resultar no seguinte: o Flamengo ter 2 estádios. Ele administra o Maracanã nos próximos 20 anos junto com o Fluminense e tem, por fazer investimentos ali, uma situação, né, prioritária na realização dos seus jogos junto com o seu parceiro e, ao mesmo tempo, terá a sua nova casa, que será uma grande atração. Que loucura, hein, minha gente? Então, pelo visto, não agora, mas daqui a algum tempo, mais uma piada vai acabar no futebol. O Flamengo terá estádio, o seu próprio e o Maracanã, que ele administra, ou seja, terá 2. Que coisa, hein? Quero saber a sua opinião. Deixa aí. Aquele estilo novo dele. O repórter disse: vou fazer esse cavanhaque no meu pi. A frase é o seguinte: De La Cruz treinou normalmente com os demais jogadores e deve ficar à disposição para o jogo de terça-feira. A gente vinha dizendo que, a princípio, ele não preocupava por conta daquela pancada no joelho, mas a gente sabe que joelho é algo muito sério. Tem que ficar aguardando dia após dia. Ele levou a pancada na quarta contra o Amazonas, pediu para ser substituído no segundo tempo. Na quinta, na folga, não foi, ou melhor, ficou fazendo tratamento. Na sexta, na reapresentação, não foi a campo trabalhar com os demais jogadores. No sábado também não, e hoje, domingo, ele participou da atividade normalmente, ou seja, é um indício que está tudo bem, e no treino dessa segunda, o Tite vai bater o martelo para poder escalar o De La Cruz no jogo de terça, 9 horas da noite, tá? No Maracanã, diante do Milionários. Bruno Henrique e Pulgar treinaram como ontem, sábado. Hoje, eles também treinaram com os demais jogadores, ou seja, estão aptos, vão voltar no jogo de terça-feira. Esses 2 jogadores estavam sendo desfalques por conta de problema no tornozelo. A notícia ruim é o Léo Pereira. Ele não treinou e deve desfalcar o Flamengo na terça-feira contra o Milionários. O Flamengo e o técnico Tite tem mais um treino aí para poder definir a equipe que vai a campo na terça, 9 horas da noite, no Maracanã. Certamente a torcida do Flamengo vai fazer diferença. Eu confesso para vocês, na Libertadores, Flamengo jogando em casa, eu acho que a última derrota foi lá em 2019, né? Contra o Peñarol, vocês vão se recordar naquela partida ainda comandada pelo técnico Abel Braga, quando o Arrascaeta não era titular, ficou no banco de reservas e o Abel Braga poderia ter feito mais uma substituição e mesmo assim não colocou o Arrascaeta no jogo. De lá para cá, só vitória do Flamengo. O Flamengo tem 13 vitórias seguidas no Maracanã em jogos da Libertadores. Falando agora de mercado da bola, porque o parceiro Gabriel Paparazzo noticiou o seguinte: diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, embarcou para a Europa. Em contato com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, a reportagem foi informada que não se trata de uma ida buscando reforços, e sim outro motivo que não foi revelado. Um dos prováveis motivos da ida do dirigente ao velho continente é a situação do zagueiro Fabrício Bruno. A venda do defensor ao West Ham da Inglaterra está bem encaminhada, mas ainda não foi concluída. Bruno Spindel tem previsão de retornar em breve ao Brasil e está presente no confronto entre Flamengo e Milionários na terça-feira pela Libertadores. Tá aí a informação do Gabriel Paparazzo. Gente, um dirigente do Flamengo não vai à Europa à toa. Eu acho que pode ser sim conversar com algum alvo do Flamengo para possível reforço e, obviamente, venda também. Pode ser venda ou reforço. O dirigente do Flamengo não vai à Europa à toa, a não ser que seja algum motivo pessoal, o que eu acredito que não seja.
algum motivo particular, porque o Bruno Spindel não tem nenhum familiar, até onde eu sei, que mora na Europa. Então, informação aí do Paparazzo, vamos ver se a gente consegue descobrir quem é o alvo da vez. Enquanto isso, a imprensa internacional está noticiando que, por falar em alvo, o meia Oscar voltou a ser interesse do Flamengo. Isso é imprensa internacional, ninguém da imprensa aqui do Brasil noticiou ainda. E o Oscar, gente, é um assunto bem antigo no Flamengo, né? Vocês vão se recordar que o Flamengo quase conseguiu a contratação dele nos tempos de Dorival Júnior ainda. Ele, inclusive, surgiu com uma camisa do Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo, tendo um contrato com o time chinês. Na ocasião, quando a negociação com o Flamengo não deu certo, ele emitiu um comunicado oficial para explicar o porquê não deu certo a ida dele para o Flamengo. Eu confesso para vocês que na época eu falava assim, meu Deus, como é que o time chinês aguenta? Só que o time chinês é apaixonado por ele, deseja ficar com ele, ele tem contrato com o Shanghai Port, que é esse time chinês, até novembro. Mas, segundo a imprensa internacional, os empresários estão trabalhando para poder conseguir a rescisão antes do término do contrato, para ele poder retornar ao futebol brasileiro, quem sabe. 1º de junho agora, já a partir do dia 1º de junho, o Flamengo assinar um pré-contrato com o jogador. Assinou um pré-contrato, beleza? E aí, depois que assinar esse pré-contrato, ele vai chegar lá no Xangai e vai avisar, eu não vou renovar o contrato aqui, eu já assinei um pré-contrato no Brasil. Faz o seguinte, já me libera agora, para eu poder jogar no futebol brasileiro. Desde o ano passado, está muito claro, desde 2022, está muito claro e evidente que o Flamengo quer a contratação do Oscar. O Oscar chegou a dizer sim para o Flamengo. Na época seria um empréstimo por 6 meses. Naquela ocasião não foi possível a negociação lá ir para frente, mas agora não tem como o pessoal lá do Xangai negar ou atrapalhar a negociação. Depende apenas do Oscar e depende apenas do Flamengo. Então a informação, até o Bruno Lemos tinha soltado essa informação também durante essa semana, é que existem as conversas, existem as negociações e que a ideia principal do Flamengo é essa. Assina o pré-contrato, vai lá nos chineses e tenta liberar o jogador pela assinado. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação. O Flamengo volta a treinar amanhã para enfrentar o Milionários na terça-feira. Lembrando que o jogo, terça-feira, entre Flamengo e Milionários, é o jogo que vai decidir a classificação ou não do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Existe chance, falando a zoeira, do Flamengo não se classificar? Sim, existe chance, é real a chance do Flamengo não se classificar. É óbvio que a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o Flamengo se classifique. A nossa ideia é ver o Flamengo classificado e bem classificado, a depender aí de como é que vai ficar toda essa situação. É claro que se o Flamengo vencer por uma vitória simples, 1-0, já está classificado. Falando ainda do Mengão aqui, o atacante retornará ao Flamengo aí na próxima semana. Notícia acabou de sair nesse domingo, né? Dia 26 de maio de 2024, pela Gávea News, aí sempre trazendo novidades do Mengão. O Flamengo deve contar com o retorno do atacante Thiaguinho em breve. O jogador, que atualmente está emprestado ao 13 do Paraíba, tem contrato com o clube que disputa a Série D até o dia 30 de maio. Apesar do desejo do 13 em prolongar o empréstimo, a tendência do atacante de 23 anos voltar ao rubro-negro, pois o Flamengo pretende tê-lo à disposição para uma possível venda para algum clube do exterior na próxima janela de transferência. Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Nesse sentido, a diretoria rubro-negra considera aí importante o retorno do atacante para evitar que ele saia de graça aí ao final do vínculo. Luciano Macha, também gerente aí de futebol do 13, confirmou tal situação. Então, o problema é que o Flamengo fez um investimento alto na aquisição dele junto ao Náutico. Antes de terminar o contrato, eles querem levar novamente, o Flamengo quer levar o jogador aí, Thiaguinho, aí antes da abertura de janela. Completou aí o dirigente aí do 13. Então, jogador Thiaguinho, jogador de 23 anos que o Flamengo ainda planeja vender aí
para o futebol europeu aí já nessa temporada, né? Visto que ele vai encerrar o seu contrato, ele tem um contrato até o final do ano, né? Até dezembro de 2024, tá muito próximo. Então o Flamengo aí tem que fazer esse negócio o mais rápido possível para conseguir pelo menos um retorno financeiro. Mas e nação, esse aqui foi mais um corte do nosso canal Mundo Fla React. Então se você é novo, deixa aquele like, se inscreva maroto, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera.